Quer dizer, você certamente teve um privilégio mais amplo do que o meu, porque o meu foi específico no Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu sempre digo, mas mesmo sendo específico no Banco Interamericano de Desenvolvimento, você sabe qual foi o papel que o Brasil desempenhou para, por exemplo, permitir que a Coreia do Sul se tornasse sócia do BID. E depois o trabalho foi desenvolvido para aceitar a China como partícipe. Não é? Ou seja, eu acho que esse foi um momento singular da vida na geopolítica brasileira, representada em Washington, né? Onde todos sabem. Alindo, na verdade, você tem mais a contar sobre essa coisa da China e da Coreia do Sul, porque, vamos ser sinceros, você que tocou esses temas lá, né? Apesar, quer dizer, a gente tinha uma relação de parceria, mas eu acho que é importante as pessoas saberem, eu não estou rasgando seda nenhuma, era parceria mesmo, né? Você tocava e você era uma referência na discussão. Isso, eu me lembro, foi uma brincadeira, que fez uma vez o Hector Morales, que é diretor dos Estados Unidos, e ele entrou no escritório, aí eu estava lá de pé e falou assim: Arlindo, está aí? Aí eu falei assim: não está, mas eu estou aqui. Aí eu falei assim: então eu volto depois. Era uma brincadeira, mas que tinha uma substância. A gente tinha uma parceria em que você tocava temas, dentre eles a questão da Coreia do Sul e da China e desse papel da governança. Talvez você pudesse falar um pouco sobre isso. A brincadeira do Hector Morales, obviamente, era maldosa, né? Não era, porque ele, não era. eu acho que aquela representação dos Estados Unidos era muito reacionária, mas de qualquer maneira. Não, o que houve no caso da Coreia foi muito claro, né? A Coreia vinha tentando entrar para sócio do BID, tinha interesses geopolíticos em entrar para sócio, e o Brasil é que vinha segurando. E ele vinha segurando principalmente para defender os interesses das construtoras brasileiras, porque o que a Coreia queria, em sendo sócias do BID, ela poderia também entrar em concorrência de obras financiadas pelo BID. E o Brasil, obviamente, e eu acho que por boas razões, em função das suas grandes construtoras, até o Guido Mantega, ele dizia, não pode. Até o Guido Mantega, isso me foi relatado, eu não sei se por você ou pelo próprio Guido, no início do governo do Lula, teria se reunido com as construtoras e disse: olha, não faz sentido nós continuarmos bloqueando a entrada da Coreia para proteger os interesses de vocês. Então, vocês já são adultos o suficiente, já são fortes o suficiente, já têm presença na África, já têm presença na Ásia, já têm presença, inclusive, nos Estados Unidos. Você se lembra que, à época, a Norberto Odebrecht era uma grande construtora, não só de estradas no estado da Flórida, mas construiu um grande centro cultural em Miami. Não é? Então, ele diz: olha, vocês, eu vou permitir. Agora, nós vamos fazer uma exigência à Coreia. Foi aí que houve, sim, uma possibilidade de eu atuar, que foi a exigência de que o dinheiro que a Coreia colocasse para entrar no BID fosse dirigido para inovações. E aí foi um caso interessantíssimo, porque aí você se lembra que foi muito marcante a sua atuação, porque tão logo a Coreia entrou, o que é que principalmente os Estados Unidos buscaram fazer? Usar o dinheiro dos coreanos para aquilo que eles tinham obrigações de fazer, combate à pobreza, etc. E houve uma resistência muito bem negociada sua com relação a isso, e realmente o fundo coreano foi, pelo menos até a nossa época, utilizado exclusivamente para inovação. E eu acho que esse foi um mérito da delegação brasileira, desde o ministro que representava o Brasil, que era o Guido Mantega à época, até nós que participávamos do dia a dia da condução. Mas aí, no caso da China, foi a mesma coisa. Só que no caso da China, você se lembra
que a coisa era muito mais ampla, porque ali já estavam sendo gestados os primeiros grandes contatos para a criação do BRICS, né? Daquela associação que era um neologismo assim, olha, agora são os emergentes onde se pode apostar em termos de ações, e esses emergentes resolveram fazer um pacto político, geopolítico, extraordinariamente bem desenhado, e aí louvações e louvações e louvações ao condutor da nossa política externa, que era o Celso Amorim, e os embaixadores que trabalhavam com ele. Não é? Mas, sem dúvida nenhuma, esse, na minha opinião, foram 2 momentos muito ricos, exatamente porque nós estávamos puxando para dentro de um Banco Interamericano de Desenvolvimento 2 associados, um com uma larguíssima experiência de política industrial, científica e tecnológica, né, que era a Coreia, diga-se de passagem, já identificado na década de 80, numa dissertação de mestrado maravilhosa por Maurício Moreira, o 3M, seu colega de turma, né, e que depois nós adiamos. Então, eu acho que essa sintonia fina, né, entre o que é financiamento e o que é o objeto do financiamento, eu acho que essa foi uma contribuição modéstia à parte que nós demos no BID, e que, de certa forma, causava uma certa estranheza, porque a gente falava, principalmente você, quando se posicionava, e principalmente depois que saiu o Iglesias, que entrou o Moreno, você se posicionava defendendo interesses que batiam de frente de forma muito clara, tanto com os interesses dos Estados Unidos, que naquela época já estavam adquirindo musculatura em função da erosão política do Lula, né, em função da coisa que nunca foi provada, né, do escândalo de Petrobras, etc. Mas eu acho que aquele foi um momento singular. Agora, a minha pergunta para você, e principalmente aí, para quem nos ouve, né, quando a gente fala em BID e Banco Mundial, as pessoas às vezes confundem porque é BIRD e BID, né? Tem muito essa expressão. E como você atuou nos dois, eu gostaria que você contasse um pouco dessa sua trajetória nos dois, comparando e contrastando as possibilidades de atuação do Brasil, porque o Brasil era um grande associado, um grande sócio, e tinha voz e voto muito marcantes no Conselho de Administração do BID, né? Mas não era a mesma coisa no Banco Mundial. Como você atuou nos dois, faz aí um compare e contrasta, por favor. Eu só quero alertar ao ouvinte, né, que, pelo que ficou bastante claro, né, pela forma. Primeiro, você era a pessoa que elaborava o tema de inovação e desenvolvimento, né? E pela forma como você descreveu, que eu não posso me sentir proprietário dessa atuação que você está falando. Eu quero basicamente dizer, Arlindo, você realmente é que tocou esse tema da Coreia de uma forma brilhante e foi um grande parceiro disso. Eu só tenho orgulho de dizer e repetir isso. É muito do Arlindo para o ouvinte que está colocando, dizer o seguinte: olha, você teve uma ideia brilhante que eu vou te contar agora toda. Eu adoro isso. Essa parceria me faz muita falta e é uma construção muito, muito legal, né? Me dá muito orgulho de ser seu amigo e de ser seu admirador. Bem, vamos lá. Você tem razão, quer dizer, o BID tem a atuação no BID no Banco Mundial se distingue do meu caso pessoal, né, por o que você falou e por experiência. Eu tinha menos experiência como representante no BID, né, aprendi muito, né, a gente aprendeu muito de uma maneira de uma forma muito acelerada, né, mas no BID o Brasil é um dos dois. Você tem os Estados Unidos, você tem o Brasil e a Argentina, são os maiores acionistas, né? E o Brasil tem um papel de fundador do BID, né? É uma ideia do Juscelino Kubitschek, né? E isso, lembro que a gente
conseguiu trazer até um busto do Juscelino Kubitschek na frente do BID, que não tinha. Não tinha. E aí foi o governador de Minas Gerais lá, e isso também você vai dizer que eu fiz muito bem, mas nós sabemos quem é o culpado dessa articulação. Mas vamos lá. Então, tinha uma importância pela história, mas também foi crescendo a importância que tinha no quadro internacional. Então, quando eu cheguei no Banco Mundial, eu já observava que o Brasil tinha uma representação, uma voz muito grande, ao ponto, né, que a gente fala voz e voto, ao ponto de eu falar, peraí, vamos conversar sobre o voto. Né, que o Brasil começou a falar assim, vamos falar sobre participação acionária de uma forma intensa e vamos falar sobre a eleição do presidente. Gente, o Brasil foi das lideranças em determinar a primeira eleição para presidente do Banco Mundial. Né? Se a gente tivesse dado continuidade disso, Arlindo, era uma outra história. Hoje em dia, você pode dizer, hoje em dia, o BID, Arlindo, você sabe bem disso, foi eleito um americano para a presidência do BID. Não teria nenhum problema se fosse uma negociação no mundo multilateral. Por exemplo, para ter um brasileiro ou para ter um latino-americano, que a gente queria, no Banco Mundial, para ter um asiático no Fundo Monetário. Essa discussão da geopolítica, né, eu acho que foi perdida, o papel do Brasil nessa discussão se perdeu. A gente estava em uma ascensão, né, e, na época, isso se deve muito às lideranças, né, a liderança do presidente Lula, foi a liderança do ministro Guido Mantega, mas também do Celso Amorim, um estratega excepcional em qualquer ambiente, mas eu já peguei no Banco Mundial esse momento. E também peguei um momento em que o Banco Mundial ficou claro, né, precisava mais do Brasil do que o Brasil precisava dele. A percepção, a mentalidade vamos conversar, vamos sentar aqui para ver o que é melhor para a instituição e para o país, não só no Brasil, para o país do ponto de vista geopolítico. O que interessava o Banco Mundial está nos seus investimentos na África, nos seus investimentos, nos seus financiamentos na América Latina. Era uma outra conversa. Era uma conversa que era muito gratificante, que o Brasil nunca teve arrogância ao assumir esse papel. Era como se dissesse, não, eu não estou fazendo, não estou querendo mais ou menos, não. Estou fazendo o que representa o que é nosso papel, que na época era da 7ª economia mundial, né, em desenvolvimento, com os seus problemas, mas também querendo ajudar na resposta aos temas globais. Né? Isso, para mim, foi muito marcante mesmo. Agora, Rogério, uma coisa é você ser diretor representando o Brasil numa cadeira que dividia com o Suriname. A outra coisa deve ter sido para você, e eu gosto de explorar isso, porque principalmente para mesmo nós, nas universidades brasileiras, temos muito pouca consideração ou muito pouca informação sobre o que é fazer essa representação. Não é? Quando a gente ocupou a cadeira do Brasil e do Suriname, representavam 2 países. Não é? Quando você foi para o Banco Mundial, que eu me lembre, você representava um grupo bastante razoável de países do mundo inteiro. Tinha da América Latina, mas tinha também da África, tinha também da Ásia. Como é que era essa atuação lá? Como é que foi essa sua atuação? Olha, na verdade, a maioria deles era da América Latina e do Caribe, tinha as Filipinas. Né? Mas o que você está falando da África, você tem razão, porque o Brasil era também doador de um fundo de assistência para países, diversos países mais pobres, né? Incluindo o Haiti, que a gente representava, mas também países africanos, outros países de renda, de menor renda. Né? E aí era um exercício constante
eu não digo nem de democracia, é você ter que ter a responsabilidade de liderar, mas, ao mesmo tempo, chegar a consenso sobre a necessidade de todos esses representados, né? Não era uma coisa muito simples, porque a visão de cada um em relação ao Banco Mundial era completamente distinta. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? O Brasil já não estava naquela de ser o tomador de recursos. Ele tomava recursos para coisas complementares, essenciais, por exemplo, para ajudar na criação do cadastro único para o Bolsa Família, ajudar a um Estado a avançar na área de inclusão financeira, né? Pegava o EFC. Eram coisas pontuais. Para outros países, o Banco Mundial continuava a representar aquele papel que o Banco Mundial representou no Brasil nos anos 50, 60, né? Com uma outra visão de que eu preciso desse dinheiro, então eu preciso trazer esse dinheiro. E, além disso, não era só a relação financeira, era a visão geopolítica. Mas eu não podia, e fiz isso com o maior prazer, eu não podia simplesmente dizer, olha, o Brasil, somos de interesse do Brasil, isso aqui é a cadeia do Brasil e pronto. Não, era uma concertação desse interesse sem perder a liderança, porque é importante isso, né? Se você perde de uma cadeira de representação dessa, você perde a liderança, também você perde a interlocução, né? Então, era um jogo, foi um exercício que, para mim, foi muito prazeroso, porque eu acho que é um exercício eu diria, de democracia e liderança moderna, né? Não sei se foi... E eu ainda tinha uma característica, Arminda, no Banco Mundial, a cadeira revezava a diretoria executiva. Então, eu fui diretor executivo 3 vezes e 2 vezes adjunto. Só que lá, né, como acontecia no BID, né, quando entrava lá, ninguém queria falar com o diretor executivo. Queria falar com o Arlindo, que estava lá. Rogério Student. Queria conversar com o Rogério Student. Então, eu queria, porque era muito simples. Né? No Banco Mundial, falando brincadeira à parte, todo mundo sabia que aquela era a cadeira do Brasil. Né? Mas tinha uma diretora executiva colombiana, evidentemente, com sua agenda, que a gente respeitava. Quando eles entravam no escritório, eu quero conversar com o Brasil. Né? Isso, às vezes... Né? Por exemplo, eu trabalhei com um diretor colombiano, Jorge Botero, que ele foi meu adjunto e depois foi meu diretor executivo. Então, era um jogo de bola, Arlindo, incrível. Quando entrou a substituta, que era a Carolina Renteria, ela não tinha entendido isso. Né? E foi muito complexo, não porque eu fizesse, chegava lá, não, olha, sou o Brasil, não. É porque as pessoas entravam e ela ia correndo e entrava no meu escritório. Era quase... Era necessário, né? Agora mudou. Agora o atual diretor executivo, que você sabe bem quem é, ele pode ficar até 4 anos na cadeira. Mas não era assim, era 2 anos um, 2 anos outro. Agora, Rogério, vamos fazer um breve intervalo e já eu volto e eu quero que você elabore um pouquinho mais, voltar lá às suas origens do financiamento. Mas é um minutinho só. A gente já volta para mais um bloco dessa conversa maravilhosa com Rogério Student.